Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se sentiu tão, mas tão sobrecarregado que até orar parece difícil? Ou talvez você está passando por um momento tão desafiador que os seus sentimentos estão em conflito com a sua fé? Tipo, nossa, eu até acredito em Deus, mas isso aqui tá acabando comigo. Sabe que tem um salmo que reflete exatamente essa situação? Hoje a gente vai mergulhar nesse salmo e descobrir como a sinceridade sobre a situação que a gente está passando e a nossa fé em Deus, elas podem andar juntos. Fica até o final comigo. Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite. Pois me pergunta o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Quando a gente começa a ler esse salmo, pelo menos foi o que aconteceu comigo as primeiras vezes que eu comecei a estudar ele. Eu vejo uma pessoa que ela está num momento desafiador, logicamente, mas não é qualquer pessoa. Essa pessoa conhece Deus, essa pessoa já viveu Deus, essa pessoa já teve experiências e ainda assim, neste momento, é um momento de que a visão dela ou as emoções dela desta pessoa fazem com que o cenário fique tão nublado, mas tão nublado, que é como que se aquele tempo de graça, aquele tempo de felicidade, aquele tempo de alegria estivesse muito distante. E isso acontece com a gente. Então é algo assim, um pouco chocante, né? Porque, sendo bem sincero, quando a gente vem para os caminhos de Deus, ou quando a gente já tem um tempo caminhando com o Senhor, é muito comum pensar, não, uma pessoa de fé, ela vai ter certeza, uma pessoa de fé não vai ficar abatida, uma pessoa de fé não vai se sentir mal, uma pessoa de fé não vai ter que lidar com depressão. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a palavra ela não esconde em nenhum momento o que nós, na condição de seres humanos, podemos vir a atravessar. O salmista, ele conta o seguinte: pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus. Ou seja, essa pessoa estava inserida no meio, ela viveu coisas muito boas. Ao mesmo tempo, ela já começa o salmo se derramando, demonstrando uma necessidade, uma ausência, uma carência, uma falta que faz com que ela não sinta a presença do Senhor. Então talvez você esteja se sentindo assim. Eu já me senti assim. Não só já me senti assim por eu ser uma mulher, uma pessoa que passa por coisas difíceis, eu lido com algumas coisas e vocês vão poder ver isso em outros vídeos meus. Eu tenho um diagnóstico de TDAH e eu luto com algumas outras coisas em detrimento disso. Então, em muitos momentos da minha caminhada, eu já me sinto tipo, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês vejam junto comigo é, assim, sinceridade diante da presença do Senhor. Nós não temos por que esconder nada diante da presença dEle. Vamos tomar como exemplo alguém que, nas Escrituras, passou por isso. Vou me achegar na presença de Deus com sinceridade. Senhor, eu tô quebrada. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer no dia de amanhã. Senhor, parece que o Senhor me abandonou. Cadê? Deus não tem medo dos teus questionamentos. Deus não tem medo do que você possa estar sentindo ou pensando. O que Ele mais quer é que você seja sincero, porque através disso, algumas coisas podem acontecer dentro de você. E isso é algo até da psicologia, quando a gente expressa, quando a gente bota pra fora, quando a gente conversa, quando a gente é sincero, isso ajuda com que os nossos pensamentos se organizem. Então a Bíblia, ela não mostra as coisas à toa, a Bíblia não deixa pontas soltas, entendeu?
A Bíblia não esconde os momentos de tristeza profunda, tanto assim que existe um livro que chama Lamentações, escrito por um profeta, gente. Não será sempre uma grande tristeza, mas também não será sempre uma grande alegria. A vida, ela é altos e baixos. Então, para jogar uma luz nesses cenários, a gente vai começar partindo da sinceridade, assim como o salmista está fazendo. Em segundo lugar, e eu acho que isso aqui é o ápice, um dos ápices deste salmo aqui. Em segundo lugar, a gente vai para o versículo número 5, que diz o seguinte: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu vejo numa parte do Salmo ele sendo sincero com Deus em relação às suas emoções, e em outra parte ele está dando comandos às suas próprias emoções. Em um momento eu estou me sincerando com Deus, mas em outro momento eu faço um trabalho e um esforço de me lembrar, de trazer para minha própria memória que eu já passei, já tive bons momentos, e esses momentos eles vão voltar. Que Deus ainda é, que Deus permanece, que Deus é fiel. Então, assim como é totalmente válido eu me sincerar com Deus, também é totalmente válido eu orar por mim mesma, mesmo eu não sentindo, mesmo eu não acreditando, porque não é o nosso sentimento que comanda a nossa fé. É a nossa fé que alinha os nossos sentimentos. Eu uso de forma intencional promessas, palavras. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia, gente, a Bíblia ela não tá ali de enfeite, não. A gente pode usar a Bíblia, sim, de forma intencional. Então, eu quero, já para encerrar essa nossa reflexão de hoje, eu quero te convidar a se sincerar na presença de Deus, mas de verdade. Não de forma tentando se fazer de forte. Aí é muito bom, sim, a gente ter uma fortaleza, mas só que tem momentos que o derramar, ele é importantíssimo. E o derramar que o Deus espera de nós, entendeu? Então, eu quero que você leve com você o seguinte: tá difícil, tá caótico? Nossa, Kelly, a minha fé tá meio bagunçada, não sei nem o que eu acredito mais. Tá tudo bem levar isso diante do Senhor. Mas depois não se esqueça que Deus ele ainda é. Ele ainda é o Deus de ontem, de hoje e de sempre, que sempre foi e sempre será. Então, assim como você leva a sua realidade, você também pode fazer essa ponte entre a realidade e uma realidade que pode ser uma realidade profética, o que você não está vendo no momento, mas que você ainda vai ver. Ô, minha alma, por que você está assim? Kelly, por que você está assim? Ô, cérebro, o que está acontecendo, esse caos ali? Se acalma. A gente vai esperar em Deus, porque nós ainda vamos louvar. Sim, gente, é totalmente válido ter esse diálogo interno. Porque embora as emoções elas não vão ditar as regras da nossa vida, elas são reais. A gente precisa fazer alguma coisa com isso. Então, primeiro ponto, sinceridade diante do Senhor. Segundo ponto, o declarar, o dar um comando para você mesmo, em voz alta. Tem que externalizar isso, botar para fora. E ali, no meio disso, a presença de Deus ela vai se manifestar. Por quê? Porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Deixa aqui nos comentários se alguma parte que chamou a atenção, alguma coisa que você não concordou. A gente está aqui para se apoiar nessa caminhada, tá bom? Um abraço muito sincero e que Deus abençoe você.